Olá, alunos. Mais uma vez estamos aqui de volta com um conteúdo para vocês e espero que todos estejam bem, que estejam superando esses momentos difíceis e logo, logo a gente ultrapassa com certeza essa ponte de dificuldades, se Deus quiser. Então, desejo desde já muita boa sorte para todos. E vamos hoje falar sobre os indivíduos e as classes sociais, a burguesia e a ideologia. É um tema voltado para o Enem. Então, é um tema interessante. Então, nós vamos explicar o conteúdo e na próxima semana estaremos remetendo a correspondente atividade. Então, vamos lá. Bom, aqui está o texto com o tema Os indivíduos e as classes sociais, a burguesia e a ideologia. Vamos falar primeiro da burguesia. O termo burguesia designa a classe social dominante do sistema capitalista e está formada por proprietários de bens ou capitais, industriais, comerciantes, banqueiros, latifundiários. Então, em nossa sociedade, a sociedade brasileira e outras sociedades como a americana e diversas que têm o sistema capitalista, nessas sociedades a burguesia é considerada a classe, digamos assim, a classe do capital, aquela classe que tem condição econômica, aquela classe que monopoliza, que domina todo o sistema econômico, aquela classe que operacionaliza as indústrias, o comércio, os banqueiros também, latifundiários. Latifundiários são os grandes proprietários de terras. Então, a burguesia é essa categoria de pessoas voltada para o lucro, que trabalha visando o lucro. Então, é denominada em todos os países do mundo de burguesia. Então, a burguesia surge no fim da Idade Média, com a expansão do comércio e das cidades medievais. A palavra tem origem em Burgos, que significava fortaleza ou pequenas cidades. Então, os burgos foram formados a partir de feiras livres que foram se formando ao longo do tempo para troca-troca de bens, e ali surgiram os primeiros comerciantes, os pequenos industriais que já faziam alguma coisa, aqueles marceneiros, aqueles que produziam os artesanatos, e iam para a feira livre fazer troca-troca. E aí surgiram pequenas cidades e foram formando os chamados burgos. O conceito de burguesia foi mudando com o tempo. Na Idade Média, eram os comerciantes, e durante a Revolução Industrial, os banqueiros e empresários possuidores de capital, quer dizer, possuidores de dinheiro. Então, lá na Idade Média, eram aqueles comerciantes que faziam troca-troca nas feiras livres. Depois, com a Revolução Industrial, quer dizer, quando começaram a surgir as indústrias baseadas em máquinas, né? Evoluiu com a evolução, aí esses industriais passaram também a ser considerados burgueses, bem como os banqueiros, os proprietários de bancos. Não confundir com bancários. Bancário é quem trabalha no banco. Banqueiro é o possuidor do banco, é o dono. Então, esses banqueiros e empresários, de um modo geral, que possuem empresas, são considerados os burgueses de hoje. Surgimento da burguesia. No final da Idade Média, a Europa passava por modificações nos campos político, econômico, social e cultural. Nesse período, aconteceu o declínio do sistema feudal, quer dizer,
estava havendo o declínio do feudalismo. O feudalismo estava se acabando. O feudalismo, como quem estudou história sabe que é um sistema no qual os proprietários de terras, que eram chamados senhores feudais, davam um pedaço de terra a uma pessoa para plantar, essa pessoa era chamada de servo, e, e essa pessoa fazia um juramento ao senhor feudal, e no caso de uma invasão de terras, das suas terras, por outros senhores feudais, aquele servo lutaria defendendo as terras do seu feudal. Então, era um contrato em que o seu feudal daria um pedaço de terra e o servo trabalhava na terra para tirar o sustento próprio de sua família, mas também, no caso da invasão de terras do senhor feudal, que era o patrão dele, ele estava pronto para lutar defendendo as terras do seu patrão. Então, esse sistema aí do feudalismo foi declinando já no final da Idade Média, foi se acabando. E a quantidade de terras deixou de ser um sinal de riqueza, porque no sistema feudal, as riquezas estavam centradas nas terras. Quanto mais terras alguém tinha, mais era considerado rico. Então, o que prevalecia era a quantidade de terras e não simplesmente o dinheiro. Então, a partir de agora, seria a quantidade de dinheiro que faria uma pessoa ser considerada rica. Quer dizer, com o surgimento da burguesia, através das indústrias, dos bancos, de outras atividades que gerassem dinheiro, então, a partir daí, começa a surgir também um sistema mais moderno, e esse sistema também é considerado burguês. De qualquer forma, houve o declínio da burguesia, o declínio do feudalismo, mas surgiu um novo sistema, que era o sistema econômico denominado capitalismo, através das indústrias, através do comércio e das prestações de serviços. Então, era um sistema que estava centrado, e está ainda, que é o sistema capitalista, centrado no dinheiro. Então, a burguesia hoje pode ser considerada essa quantidade de pessoas que lidam com o capital, com o dinheiro, né? As pessoas que têm indústrias, têm bancos e têm comércio. Ao mesmo tempo, a política mudava. Os senhores feudais deixam de ter poder e esse passa ao rei. Nesse período aí, no período do feudalismo, havia pequenos reinados, pode-se dizer, quer dizer, pequenos feudos que eram administrados pelos senhores feudais e com o tempo foram evoluindo, se enriquecendo cada vez mais e terminaram sendo verdadeiros reinos. E então, esse sistema aí ficou conhecido como absolutismo, porque cada reino tinha um poder absoluto. Eles eram quem determinavam, administravam, quem fazia as leis, era quem julgava, era tudo. Então, o rei era o próprio Estado. Por isso ficou conhecido como absolutismo. No processo de formação das monarquias nacionais, esses pequenos reinos, com o tempo, se transformaram nas monarquias nacionais, ou seja, em pequenos países. Por isso que a Europa hoje tem diversos países, porque no passado esses países europeus eram reinos, pequenos reinos, que se transformaram em monarquias nacionais, e teve deles que até evoluíram para o sistema presidencialista como o nosso, que tem um presidente da República. Até a religião sofre mudanças com a eclosão da Reforma Protestante. Quer dizer, nesse período também teve ênfase a Reforma Protestante, que foi aqui onde surgiram as igrejas evangélicas, que através de Martinho Lutero, que se contrapôs à igreja, foi de encontro à igreja, ele era da Igreja Católica e, não se conformando com as coisas da igreja, ele
ele se revoltou e criou o protestantismo. Então, foi mais ou menos nesse período. Neste novo período, surge um grupo de pessoas que se dedicarão especialmente ao comércio e às transações comerciais. O local de trabalho serão as cidades chamadas de burgos, e por isso quem vive ali será conhecido como burguês. Então, os burgos, como eu falei, eram as pequenas cidades onde surgiram as feiras de troca-troca, e aqueles que se dedicavam àquelas atividades das feiras, ao comércio, foram chamados de burgueses. Burgueses porque eram, como se diz, comerciantes que atuavam nos burgos. O burguês defendia valores que eram estranhos à sociedade medieval, como a liberdade pessoal, o livre comércio, direitos religiosos e civis. Então, os burgueses primavam pela liberdade pessoal. Queria também que tivesse o livre comércio, sem interferência do reino, né? Que eles pudessem desenvolver cada vez mais o comércio, sem muito impostos, e ficassem livres para atuarem nos seus comércios. E também defendia os direitos religiosos e civis na época. Esses burgueses foi quem fizeram a chamada Revolução Francesa. Ao mesmo tempo, a Europa vive o chamado renascimento comercial, através das cruzadas e da expansão ultramarina dos séculos XV e XVI. Quer dizer, foi aqui onde saíram pessoas da Europa para outras regiões, África, América, Índia, em busca de maiores atividades comerciais, novas descobertas de comércio, em busca do ouro, em busca da prata, em busca de vários metais preciosos, e de madeira, como foi no caso do Brasil, pau-brasil. Então, a atividade comercial foi muito desenvolvida nesse período aqui, entre o século XV e o século XVI. Tudo isso possibilitou ampliar as relações comerciais, bem como desenvolver o comércio interno das cidades, impulsionado pelas feiras. De tal modo, o crescimento das cidades foi um fator importante para a formação da burguesia. Quer dizer, ao tempo que as cidades iam crescendo, o comércio também ia desenvolvendo. Aquelas feiras livres já não eram um ponto de encontro dos burgueses. Um passou a abrir uma loja, outro abriu uma casa que vendia madeira, outro que prestava serviço, outro que foi abrindo oficinas, e aí foram surgindo uma burguesia mais modernizada. Então, os burgueses se reuniam nas guildas ou corporações de ofício, que consistiam nas associações de profissionais que defendiam o interesse dos seus membros. Essas corporações de ofício eram associações de profissionais, vamos dizer, de prestadores de serviços, como marceneiros, eletricistas, pedreiros. Alguém que vivia de profissões formaram essas corporações, e muitas vezes até dos pequenos comerciantes. Então, a partir do fortalecimento do comércio, a nobreza, antiga detentora do poder, vai perdendo espaço para a burguesia, porque no período do feudalismo, prevalecia os grandes proprietários de terras, chamados nobres. Era a nobreza, eram aqueles homens ricos, donos de terras. Com o surgimento do comércio, das feiras livres e o desenvolvimento do comércio, surge outra classe, outra categoria, que era a burguesia. A nobreza se prendia à criação de gado e terras. A burguesia se prendia ao comércio, às atividades comerciais e prestação de serviços. Então, eram duas categorias diferentes. Então, com o tempo, a nobreza foi perdendo o poder que tinha, o poder político, apoiava os reinos,
E com isso foi perdendo o poder para a burguesia. Por isso que a burguesia se tornou tão forte que fez a Revolução Francesa e tirou o rei Luís XV do poder, Luís XVI, aliás, Luís XVI do poder, e implantou um sistema mais avançado. Os servos que antes trabalhavam para a nobreza e o clero, membros da igreja, o clero era a igreja. Então, os servos, que eram aquelas pessoas que trabalhavam para a nobreza em troca de um pedaço de terra para plantar e colher o produto da terra para si e para a sua família. Tanto eles faziam isso em relação à nobreza, como ao clero, que também a igreja possuía, como ainda hoje possui muita quantidade de terra. Vislumbraram no comércio a ascensão social, econômica e política. Quer dizer, os servos passaram, que viviam das terras, trabalhando nas terras dos senhores feudais, despertaram para o comércio. E aí começaram a também exercer a atividade comercial. Por isso que aí na apostila diz, vislumbraram no comércio a ascensão é a subida. Quer dizer, era um caminho para eles subirem, eles progredirem na vida. Não ficar bitolado a um pedaço de terra plantando com o seu feudal, mas trabalhar para si próprio, no comércio, ter o seu próprio comércio e desenvolvê-lo. E aí passou a ter uma participação também política, quer dizer, tem uma importância maior, uma certa autonomia e independência. Assim, a classe burguesa se consolida e começa a exigir espaço na política. Quer dizer, ao passo que ela vai crescendo, quem dominava a política antes era a nobreza, os proprietários de terras, e agora a burguesia passa a também cobrar, exigir sua participação efetiva na política. Isso se dá através de várias revoluções ou movimentos sociais, digamos assim. Revoluções são movimentos sociais, movimentos feitos por trabalhadores, por comerciantes, por grupos de pessoas, nas quais podemos destacar a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Industrial, que ocorre nos séculos 18 e 19. Então, são dois exemplos de revolução que tiveram uma marca profunda na história da humanidade, e essas revoluções foram feitas pelos burgueses que tinham interesses comerciais, interesses de lucro, interesses de capital, de dinheiro. Burguesia e proletariado. Na teoria marxista, quer dizer, desenvolvida pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, foram dois teóricos que escreveram contra o sistema capitalista, entendendo que o sistema capitalista é perverso, é um sistema que poucos enriquecem, a maioria fica na miséria, e o proletariado, que são os trabalhadores. Quando a gente fala de proletariado, são os trabalhadores, aqueles que trabalham para os burgueses, para os que têm propriedades de indústria, ou têm a propriedade de indústria, de comércio, tem terras. Então, esse proletariado são os trabalhadores. Representam duas classes sociais com interesses contrários. Por que com interesses contrários? Porque o burguês, o proprietário, né, de bens de produção, ou seja, os capitalistas, eles têm interesse no lucro, eles querem ganhar cada vez mais, querem enriquecer. Enquanto que o proletariado, os trabalhadores, de um modo geral, querem um salário para se manter e manter sua família, ter uma vida digna com a sua família. Então, isso gera um interesse contrário, porque o empresário não quer pagar mais, entende que não pode pagar mais, porque ele quer que sobre mais dinheiro para ele aumentar mais os negócios dele, desenvolver cada vez mais. E enquanto o trabalhador quer ganhar mais para ter uma vida digna. Então, de qualquer forma, isso gera
um conflito de interesses ou interesses contrários. A burguesia é a classe dominante do sistema capitalista, quer dizer, em todo o mundo, a burguesia é quem domina o sistema capitalista. Hoje, a burguesia é a proprietária de indústrias, ou bancos, ou comércios, o grande comerciante, não é o microempresário, que o microempresário é aquele pequeno empresário que ele tem uma lojinha para sobreviver. Esse aí é o microempresário, como já está dizendo o nome, pequeno. Ele é o sobrevivente também, quase como o trabalhador. Mas a classe dominante, de um modo geral, hoje, inclusive, pessoas que lidam com o sistema de internet, que estão milionários ou bilionários, também entra nessa categoria de classe dominante, pois detém o poder e os meios de produção. Quer dizer, a burguesia, que é a classe dominante, é quem detém, é quem possui o poder e os meios de produção. Porque, ao passo que ela detém riqueza, ao passo que ela vai obtendo riqueza, obtendo dinheiro, enriquecendo cada vez mais, ela vai também tendo uma certa influência política. E aí passa também, muitas vezes, financiar eleições para eleger deputados, eleger prefeitos e tudo, e aí ela passa a ter uma influência de mandar e comandar na política. Ou então, muitas vezes, entra na política diretamente e, como tem dinheiro, gasta o dinheiro, se elege e vai lá para o poder legislativo defender os interesses da sua própria classe dominante. Jamais defenderá o interesse da classe trabalhadora. Já o proletariado representa a classe dominada, ou seja, o proletariado, como eu falei, são os trabalhadores, que representa a classe dominada, aquela que é dominada pela classe dominante, que são os capitalistas ou burgueses. Pois o único que lhe resta é vender sua força de trabalho à burguesia. Quer dizer, o papel do trabalhador é vender sua força de trabalho ao burguês ou à burguesia, aqueles que têm todas as indústrias, o comércio, todas as atividades, digamos assim, que movem o capital, o dinheiro. Desta maneira, burgueses e proletariados estariam sempre em luta e seria isso que provocaria as mudanças na sociedade. Burguesia mercantil. O termo burguesia mercantil designa aqueles que adotaram as ideias mercantilistas, ou seja, que atividades comerciais. Então, aqueles que exerceram sempre atividades comerciais são considerados burgueses mercantis ou burguesia mercantil. Ou seja, acúmulo de capital, balança favorável e metalismo. Então, basta entender isso, que burguesia mercantil são aqueles que vivem dos grandes comércios, né, atividade comercial. Este grupo surge a partir do século XV na Europa e foi uma das consequências do renascimento comercial, cultural e urbano. Quer dizer, surge no renascimento comercial, período de grandes cruzadas em busca de atividades comerciais, saindo da Europa para a Índia, os outros continentes. O sistema feudal foi decaindo, seja pelo aumento da população, pelas novas tecnologias e pela busca de produtos orientais. Sendo assim, aos poucos, o sistema feudal foi substituído por um capitalismo primitivo, o mercantilismo. Quer dizer, ao passo que o sistema feudal, o feudalismo foi declinando, foi se acabando, foi surgindo o mercantilismo, ou seja, as grandes atividades comerciais. Porque, como enfraqueceu o sistema de trocas que eles faziam para bens para troca, eles passaram a buscar novos produtos, desenvolver o mercantilismo em outras terras, outras regiões, como a Índia, a África e a América, como foi inclusive no Brasil.
os burgueses buscavam o enriquecimento e a mobilidade social, algo que era impossível dentro da sociedade feudal, onde o nascimento determinava o lugar de cada um. Quer dizer, na sociedade feudal, eles viviam de troca-troca, mas ficavam naquela coisa limitada. E muitos burgueses pretendiam adquirir mais riqueza. E com isso, eles tiveram a ideia de cruzar os mares para outras regiões em busca de outros produtos para vender e enriquecer cada vez mais. Burguesia industrial. A burguesia industrial, como o próprio nome indica, representa uma das classes sociais surgidas com a Revolução Industrial no século XVIII. Então, a burguesia industrial, como aí está dizendo, surge com as indústrias. A partir do momento que começaram a surgir as indústrias, os servos que serviam aos nobres no campo, trabalhando na roça, eles passaram a procurar a cidade para trabalhar nas pequenas indústrias, produzir bens nas pequenas indústrias, e aí eles passaram a fazer parte da atividade industrial. Aí surge a chamada Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII. Você me desculpa, eu estou com um problema de faringite muito sério, tem me dificultado muito, até faltado um pouco o fôlego, mas estou tentando aqui dar o meu recado para ver se não fica sem a explicação a matéria, tá certo? Vamos falar agora da classe social. A classe social determina um grupo de indivíduos que compartilham interesses e possuem condições socioeconômicas semelhantes. Quer dizer, quando uma categoria tem uma condição social e econômica semelhante, parecida ou igual, é denominada de classe social. Então, por isso que se a gente for para hoje denominar classe social, a gente vai encontrar vários grupos que têm o mesmo interesse, que têm a mesma afinidade, a mesma posição social, a mesma posição econômica. Então, esses grupos são chamados de classes sociais. Nesse sentido, diversos grupos compõem as classes sociais. Quer dizer, dentro das próprias classes sociais, existem diversos grupos, pequenos grupos. E, muitas vezes, vamos dizer, o grupo dos políticos, o grupo dos banqueiros, o grupo dos religiosos. Então, isso é o que forma as classes sociais. Classificado de maneira básica e hierárquica entre os ricos e os pobres. Mas, como a categoria econômica, vamos dizer, da pobreza, tem a mesma situação econômica e social, também é considerada uma classe social. Muito embora uma classe social chamada classe social inferior, a outra classe social superior, mas de qualquer forma é uma classe social. Com o fim do sistema feudal, quer dizer, do feudalismo, o surgimento da classe burguesa e a ascensão do sistema capitalista, quer dizer, o crescimento do sistema capitalista, propriedade privada e dos meios de produção, porque o sistema capitalista visa a propriedade privada, porque quanto mais alguém se torna rico, mais ele tem propriedades, terras, casas, muitas vezes muitas casas, muitas terras, automóveis, bancos, indústria, comércio. Então, os meios de produção são muito variáveis. Os grupos sociais foram se dividindo. Quer dizer, de acordo com o interesse de cada categoria, esses grupos sociais foram se dividindo. Teoria das classes. A definição sobre classe social, tal qual a conhecemos hoje, surgiu dos estudos dos teóricos alemãos Karl Marx e Friedrich Engels. Karl Marx e Friedrich Engels são dois filósofos alemães que escreveram muito sobre economia e política, inclusive escreveram vários livros juntos, e eles estudaram muito essa questão das classes sociais. Então, pode-se dizer que eles foram dos primeiros teóricos a falar nas classes sociais. Segundo o marxismo, ou seja, a teoria de Karl Marx, a teoria das classes sociais determina as classes
sociais, quer dizer, a teoria voltada para essas classes é que determina qual classe social se refere. Quer dizer, qual o tipo de classe social que está se falando. Então, a teoria é quem vai dizer. Por meio do modo de produção capitalista, quer dizer, de acordo com o modo de produção capitalista. Se os indivíduos, um grupo social ali é industrial, então a teoria da classe social vai dizer que a classe social dele é dos industriais. Se é de comerciantes, a teoria de classe social vai dizer que aquela classe social é dos comerciantes. Então, é por grupo, por meio do modo de produção capitalista. Ou seja, entre os detentores de bens e capital e os trabalhadores que fornecem sua força de trabalho. Então, os trabalhadores também é um tipo de classe social que Karl Marx estudou através da sua teoria de classes sociais, de acordo com o marxismo, que é a teoria dele, e mostrou que a classe trabalhadora era uma classe explorada pela classe, digamos assim, a classe social que domina os meios de produção capitalista. Dessa forma, a luta de classes dentro de uma sociedade capitalista é determinada por dois grupos dominantes, que é a burguesia, e os dominados, ou proletariado. Então, a burguesia, que são os capitalistas, e os dominados, que é o proletariado, os trabalhadores. Onde o segundo, a classe operária, o trabalhadora, vende sua força de trabalho. Quer dizer, os trabalhadores vendem a força de trabalho à classe dominante chamada burguesia. Para os teóricos, essa luta de classes teria fim quando não houvesse grupos de opressores e oprimidos, ou seja, sem distinções entre renda, educação, saúde e cultura, resultante da extinção do sistema político-econômico capitalista em prol, quer dizer, em benefício dos ideais comunistas de uma sociedade sem classes. Então, Karl Marx defendeu uma sociedade sem classes, em que não houvesse opressores e oprimidos, quer dizer, não houvesse poderosos e pequenos proprietários ou trabalhadores que eram os oprimidos. Então, ele defendia a extinção do sistema político-econômico capitalista e idealizou uma sociedade igualitária, chamada sociedade comunista, de uma sociedade sem classe. Então, como vocês estão vendo aí, comunistas quer dizer uma sociedade sem classe, quer dizer, sem classe alta, sem classe baixa. Classe social e extrato social, o que é? É muito comum haver confusão entre os termos extrato social e classe social. No entanto, o primeiro é mais abrangente, quer dizer, o extrato social é mais abrangente, porque abrange, de um modo geral, todas as classes sociais. E a classe social em si é voltada para uma determinada categoria de pessoas, de profissionais, de burgueses, de comerciantes, etc. No entanto, o primeiro é mais abrangente no sentido de incluir não somente os aspectos econômicos e políticos dos grupos. Quer dizer, no extrato social, se trata das questões econômicas e das questões políticas, enquanto a classe social é voltada para a categoria econômica mesmo, só voltada para aquela situação do ramo de atividade que aquele grupo está fazendo parte, do qual está fazendo parte. Como também a distribuição de determinados valores sociais, tal qual educação, riqueza, prestígio, entre outros. Então, basta entender isso, que o extrato social, ele abrange tudo, todas as categorias, todas as classes sociais, aí a sociedade fica estratificada, ou seja, dividida em diversas categorias. E a classe social é o que diz respeito a cada uma delas. Classes sociais no Brasil. No Brasil, a classificação das classes sociais, de acordo com a renda familiar, é dividido basicamente em classe alta, classe média e classe baixa. Quer dizer, em nossa sociedade,
na sociedade brasileira, de acordo com a renda familiar. Então, se classifica as classes sociais em alta, média e baixa. Então, a classe baixa é a classe trabalhadora, é aquela classe que sobrevive de salário, muitos até nem de salário, muitas vezes o salário, não ganha o salário mínimo. E tem a classe média, que tem mais um poder aquisitivo, um poder de compra maior, às vezes ganha um salário melhor. E tem a classe alta, que são os proprietários dos bancos, das indústrias, dos altos comércios, enfim, de quem domina o sistema capitalista. Segundo o critério de classificação econômica da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, cada grupo, alta, média e baixa, é caracterizado por letras a saber. Quer dizer, de acordo com essa secretaria e essa associação, eles dividem as classes no Brasil em A, B, C, D e E. Por conseguinte, alguns grupos apresentam subcategorias. Por exemplo, a classe A, que é dividida em A1 e A2. A classe B, em B1 e B2. E a classe C, em C1 e C2. Normalmente, essa divisão se dá de acordo com a faixa salarial, não é nem salarial, a faixa de renda de cada, vamos dizer, cada família. Então, de acordo com a faixa de renda de cada família, aí eles dividem se ele digamos assim, se ele pertence mesmo que ele seja da classe C, a classe mais baixa, mas ele pode ser C1 ou ser C2, de acordo com o salário dele. Observe que, diante dessa classificação econômica, o grupo A1, que é esse aqui, é a classe mais alta, melhor qualidade de vida e maior poder aquisitivo. Quer dizer, tem melhor qualidade de vida porque também tem mais dinheiro, tem mais condição econômica. Enquanto o grupo E indica a classe mais baixa, ou seja, com menor poder aquisitivo e baixa qualidade de vida. Esse critério leva em conta a renda familiar, os bens e o grau de escolaridade. Então, para essa categoria aqui, que tem grupo A, B, C, D e E, a E aqui já é considerada a última classe na sociedade, a mais baixa da sociedade. E aí, para chegar a essa classificação, essa secretaria e essa associação levar em consideração o critério da renda da família, os bens que essa família tem, carros, casas, terras e até poupança, e o grau de escolaridade da família. É considerado também, o grau de escolaridade está na questão de elevação social. Quanto mais pessoas formadas na família, mais há a possibilidade de uma elevação social daquela família, de acordo com essa categoria, essa classificação aí. Por sua vez, a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é o mais, digamos assim, que é até determinado pelo governo, é o mais certo, divide as classes sociais em 6 categorias básicas, segundo a renda familiar mensal, o patamar para eles chegar a que categoria pertence uma família, é a renda familiar mensal. Então, a classe A ganha acima de 20 salários mínimos. A classe B, de 10 a 20 salários mínimos. A classe C, de 4 a 10 salários mínimos. A classe D, de 2 a 4 salários mínimos. E a classe E recebe até 2 salários mínimos. Então, isso aí é uma classificação feita pelo IBGE para estabelecer as categorias, as classes sociais no Brasil.
de acordo com a faixa de renda de cada família. Vamos falar de ideologia agora, o significado de ideologia. O que é ideologia? Ideologia é um sentido amplo. Aliás, ideologia em um sentido amplo significa aquilo que seria ou é ideal. Quer dizer, no sentido amplo, ideologia vem de ideias. É aquilo que seria o ideal, aquilo que as pessoas pensam a respeito de algo. Este termo possui diferentes significados, sendo que, no senso comum, é tido como algo ideal, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo, de um indivíduo ou de determinado grupo, orientado para suas ações sociais e políticas. Então, o senso comum é a opinião popular, o que as pessoas pensam, independente de estudo, independente de reflexão. O senso comum é aquilo que a sociedade pensa de um modo geral e, como se diz, tem como ideia. Diversos autores utilizam o termo sob uma concepção crítica, quer dizer, não adota aquilo que o senso comum pensa. Ela tem uma visão crítica daquele modo de pensar do senso comum, que é o que as pessoas pensam de um modo geral, considerando que ideologia pode ser um instrumento de dominação que age por meio do convencimento ou persuasão, quer dizer, a forma de persuadir, de convencer as pessoas, e não da força física, alienação, alienando a consciência humana. Quer dizer, como a ideologia é o modo de pensar de uma sociedade, de um grupo social, de uma classe social, então muitas vezes as pessoas fazem o jogo de uma determinada classe social. E aí passam a compreender, existe pobre porque Deus quer, então as pessoas não lutam por seus direitos, não procuram fazer com que as coisas mudem e se acomodam porque entendem que é pobre porque Deus quer que ele seja pobre. Pronto, isso aí é uma ideologia, né, criada pela própria classe burguesa, a classe dominante, ela se encarrega de divulgar isso. Ah, toda vida existiu pobres e ricos e tal. Então, muitas vezes as pessoas que estão numa classe inferior ou inferiorizada, ela não luta pelos seus direitos para melhorar as coisas, para desenvolver e se acomoda, muitas vezes ficam ali na pobreza, esperando esmola, esperando doações dos outros, sem lutar e bater de frente com os direitos dela. E isso, essa acomodação, gera uma certa imobilidade, ou seja, uma paralisação da classe inferior. Então, muitas vezes a ideologia está embutida nas palavras, no modo de pensar de determinada classe social. Então, se torna até perigosa por isso. O termo ideologia foi usado de forma marcante pelo filósofo Antônio Destutt de Três, e o conceito foi muito trabalhado pelo filósofo alemão Karl Marx. Karl Marx, que foi o autor da Sociedade Socialista Comunista, ele bateu muito nessa tecla da questão da ideologia, dizendo que quando as pessoas pensam de uma forma como a classe dominante, ele tem uma ideologia dominante. Ainda que não tenha riqueza, mas se ele pensa como a classe dominante, ele tem uma ideologia dominante. Outro que, mesmo que seja rico, mas pensa de acordo com a classe dominada, ele tem ideologia da classe inferior. Então, ele trabalhou muito essa questão da ideologia, que ligava a ideologia aos sistemas teóricos, políticos, morais e sociais criados pela classe comum dominante. Então, ele mostrou que na política tem ideologia, na questão moral tem ideologia e na questão social também tem ideologia. Então, a ideologia é uma coisa criada pelos grupos, pelas pessoas e é a forma de pensar, digamos assim, de cada categoria na sociedade. Essa forma de pensar pode ser dominante ou pode ser favorável aos dominados. Quando alguém, mesmo de uma
condição social mais elevada, mas luta por direitos da classe mais pobre, por direitos humanos, por cidadania. Então, ele está, como se diz, de acordo com a ideologia da classe dominada, e não da classe dominante. Ele não lutaria por direitos daquela categoria inferior. De acordo com Karl Marx, a ideologia da classe dominante tinha como objetivo manter os mais ricos no controle da sociedade. Então, Marx dizia isso, dizia que a classe dominante tinha uma ideologia, e essa ideologia era manter cada vez mais os ricos mais ricos e manter o controle da sociedade, quer dizer, manter as pessoas enriqueciam para manter o controle político, econômico, social e dominar a sociedade. Isso aí era a ideologia que Marx percebeu na classe dominante. No século XX, várias ideologias se destacaram. Ideologia fascista. O termo ideologia é usado de muitas formas, porque é uma forma de pensar de certas pessoas, de categorias, de grupos sociais, de classes sociais. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Ideologia fascista, implantada na Itália e Alemanha. Tinha caráter militar, expansionista e autoritário. Então, a ideologia fascista, quem pertencia ao quem era, por exemplo, o militar que era como se diz, do governo na época, na Itália, ele estava a favor da ideologia fascista, que era uma ideologia autoritária de perseguições, de dominação, né? De poderio. Então, todos aqueles, tanto militares quanto civis, que estivessem a favor, tinham ideologia fascista. Ideologia comunista, disseminada na Rússia e outros países, visando a implantação de um sistema de igualdade social. Como o sistema comunista, criado por Karl Marx, defendia uma sociedade igual, sociedade mais justa e igualitária, muito embora na prática foi um desastre, quando foi botado pelo homem, na prática não teve resultado, mas, de qualquer forma, Marx dizia que o sistema comunista tinha sua ideologia. Então, quem pensava através de conseguir uma sociedade comum, uma sociedade igualitária, lutar por uma sociedade igualitária, ele tinha uma ideologia comunista. Ideologia democrática surgiu em Atenas, na Grécia Antiga, e tem como ideal a participação do cidadão na vida política. Então, a ideologia democrática, quando alguém defende a democracia, que é o direito de debater, de respeitar a ideia do outro. Democracia não é uma coisa bonitinha, que a gente chega na eleição, vai votar, escolhe alguém livremente, eu escolhi meu candidato. Não, é o direito de discutir, de debater, respeitando sempre a opinião do outro, a posição do outro. O outro tem o direito de votar em quem quer, o outro tem o direito de escolher qualquer coisa. Isso não só se dá no campo político, democracia se dá em todos os sentidos. O direito do outro escolher uma religião, o direito do outro pensar diferente de nós, de usar uma roupa diferente, de usar um corte de cabelo diferente. Isso é democracia. E o respeito na questão do debate, quando alguém se junta com outro que tem ideias contrárias, debate uma hora, um dia, uma semana, e não chegam a brigar por aquilo, cada um respeitando o direito do outro, defendendo suas ideias, mas respeitando o direito do outro. Então, quem faz isso tem ideologia democrática. Ou seja, ele tem um ideal de participação, né, na vida política. Ideologia capitalista surgiu na Europa e era ligada ao desenvolvimento da burguesia, como a gente falou, visava o lucro e o acúmulo de riqueza. Então, quem pensa no enriquecimento, em só obter dinheiro, em busca do dinheiro, a condição humana para ele fica em segundo plano, o negócio dele é o dinheiro em primeiro lugar, ele tem uma ideologia capitalista. A ideologia dele é voltada para o capital, ou somente para o dinheiro, obter dinheiro. Ideologia anarquista defende a liberdade e a eliminação do Estado e das formas de controle do poder.
ainda existem anarquistas, mas hoje quase muito pouco. Mas antes tinha bem mais. Os anarquistas defendiam a sociedade igualitária ao ponto de não existir nem o Estado, não ter força policial, não ter justiça, não ter, quer dizer, em que a sociedade vivesse normalmente, cada um vivesse sua vida e tal, sem controle do Estado em nada. Então, é uma ideologia que ficou conhecida como ideologia anarquista. Ideologia nacionalista é aquela que exalta e valoriza a cultura do próprio país. Então, quando eu passo a defender meu país, onde eu esteja, a qualquer custo, eu tenho ideologia nacionalista. Mas isso também pode ser perigoso, porque pode se transformar essa ideologia nacionalista no sentido de eu não aceitar pessoas de outro país que venham para o meu, como há pouco tempo o presidente americano quis até determinou a construção de um muro entre o México e os Estados Unidos, para não deixar os mexicanos entrarem nos Estados Unidos. Então, isso é ter uma ideologia extrema de nacionalismo, ideologia nacionalista, que não é nada agradável, porque o mundo é de todos, todos temos que comungar as coisas do mundo. Tem o controle do país, essa questão de controlar a entrada e saída de pessoas, mas também não pode fechar as fronteiras totalmente para pessoas de outros países. E tem também a chamada ideologia de gênero, que eu acho que vocês já ouviram falar bastante. A ideologia de gênero é um conceito que ficou popularmente conhecido, mas é preciso tomar cuidado ao usar esta expressão quando se fala sobre questões de gênero. É importante saber que, nesse caso, a expressão não é a mais adequada, já que a palavra ideologia significa conjunto de ideias ou princípios sobre um assunto. Então, não é muito cabível a questão de ideologia de gênero, mas existe hoje essa expressão, né, criada porque a questão de ideologia de gênero está voltada muito para um conjunto de ideias. Né? E a questão de gênero em si não é baseado em ideia, alguém dizer assim, eu vou ser mulher agora, eu vou ser homem, não é uma questão de ideias, né? É muito diferente. Então, a palavra ideologia não está muito adequada para essa expressão ideologia de gênero. O que é gênero? Gênero é definido como a maneira que uma pessoa se auto-identifica e se percebe como indivíduo, homem ou mulher, o que pode acontecer independentemente da sua sexualidade biológica, ou seja, do sexo com o que nasceu. Então, justamente, o gênero é isso. Alguém pode nascer fisicamente homem, mas mentalmente se sente mulher, ou ao contrário. Então, essa pessoa se auto-identifica como mulher ou como homem, independente do físico dela. Então, essa questão do gênero está voltada para isso. Existem teorias que defendem a existência de apenas dois gêneros, masculino e feminino, mas também há estudos que sugerem a existência de uma diversidade de gêneros, que pode ir além desses dois conceitos. Então, quer dizer, a gente sabe que tem pessoas, principalmente pessoas que são muito ligadas à questão religiosa, porque se baseiam na Bíblia, a Bíblia só trata da questão de homem e mulher, então defendem só dois tipos de gêneros, masculino e feminino, mas tem aqueles que não seguem os princípios bíblicos e entendem que a diversidade de gênero ela existe, porque cada pessoa se autodefine da forma que acha que é aquilo que está pensando, ou aquilo que sente, aliás. Né? Às vezes alguém, como eu falei, é fisicamente homem, mas se sente mulher. Então, para ele é mulher, ou melhor, quer ser mulher, não homem. Então, a questão de gênero está muito ligada a isso. Bom, minha gente, ficou mais ou menos explicado aí o conteúdo. Espero que todos tenham compreendido e
desejo um abraço forte a todos e, se Deus quiser, torcendo que tudo volte ao normal logo mais. Possivelmente lá para novembro, dezembro, acredito que a gente está superando essas dificuldades. Torço por isso. Tchau.